Olá, queridos professores, sejam muito bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês hoje uma plataforma chamada Kahoot, que é uma plataforma de ensino gratuito que funciona como um game show. Vocês podem criar questionários de perguntas múltipla escolha ou verdadeiro ou falso, e os alunos participam online com seus dispositivos, que podem ser computadores, smartphones ou tablets. Uma ideia bacana também é proporcionar a oportunidade dos alunos conduzirem essa atividade, eles produzirem os questionários e depois um grupo desafiar o outro. É uma ideia bem interessante. A ideia da gente trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula é, em primeiro lugar, facilitar a sua vida, professor, para que você possa criar essa atividade e não precisar fazer a correção posterior. Você terá no mesmo momento as informações acerca dos estudantes, como é que eles estão na aprendizagem daquele tópico específico. Uma outra ideia também é vocês usarem o Kahoot para fazer uma avaliação diagnóstica, ou para saber quais são os conhecimentos prévios que os alunos trazem para um conceito novo que você vai trabalhar. O interessante é que é muito simples de criar, permite que a gente, depois dos resultados obtidos, a gente possa personalizar o processo de ensino-aprendizagem, ou revisitando o nosso planejamento. Ou uma outra ideia também, gente, bastante interessante, é vocês também poderem dividir os alunos depois em grupos de acordo com os seus resultados, para que eles possam ajudar uns aos outros e que você tenha tempo livre para você poder percorrer esses grupos formados a partir dos resultados obtidos, para que a gente possa então dar oportunidade para que todos aprendam da mesma forma, que a gente possa respeitar os ritmos dos estudantes. Vamos conhecer essa plataforma? Vou apresentar, vocês vão ver que ela é bastante simples e muito fácil de usar. Eu espero que vocês logo lancem mão dela. Bem, vamos dar agora início ao Kahoot. Vamos selecionar a opção Criar Kahoot, e aí nós temos que escolher uma imagem para o questionário e um nome. Então, essa imagem precisa estar previamente gravada, nós selecionamos, podemos ajustá-la, podemos aumentar ou diminuir o tamanho, centralizar. Precisamos dar um nome para essa imagem. E logo abaixo tem um espaço para nós colocarmos os créditos. Então, se você pegou essa imagem da internet, sugiro que você copie o link e cole aqui. Tá? Assim que dermos o nome para a imagem e selecionarmos, nós precisamos, então, dar um nome para o próprio questionário. Pessoal, é extremamente importante que o nome fique claro, porque nós podemos deixar o nosso questionário público para que outras pessoas utilizem. Da mesma maneira que nós podemos utilizar os questionários que outros professores fizeram, é importante que a gente também deixe bem claro para que outros possam utilizar. Então, a gente pode deixar público ou privado, sugiro que deixem público. Depois que salvarmos, vamos começar as questões. Então, vamos no botão azul, adicionar questão, e aí temos dois tipos de questões. Quiz, que é a questão múltipla escolha, ou verdadeiro ou falso. As outras que estão marcadinhas com laranja, elas são da versão paga, tá bom? Vamos selecionar uma imagem pré-gravada para a nossa primeira questão. Aqui, no caso, eu vou fazer uma pergunta sobre colônia, então selecionei a imagem de uma caravela. Coloco o nome da imagem, da mesma maneira posso colocar os créditos, e aí vou entrar com a pergunta. A pergunta tem um limite de tamanho, tá, gente? Porque ele não é um questionário para o aluno fazer no tempo dele, mas para que todos possam responder ao mesmo tempo. Então, grandes enunciados não cabem aqui. E aí nós vamos adicionar todas as respostas, uma a uma. O Kahoot permite 4 alternativas, tá bom? Então, nós digitamos todas as alternativas e quando for a resposta correta, basta a gente selecionar e deixar ligado ali o correct answer. Então, vamos terminar a digitação. E aí, a questão correta é essa última, que nós vamos, então, deixar marcado. Bastante tranquilo de fazer, simples. Nós podemos, então, depois de todas elas digitadas, selecionar a correta e deixar ligado. Depois da questão pronta, as 4 alternativas preenchidas, nós podemos determinar o tempo que essa questão vai ficar disponível para os alunos responderem, tá bom?
Deixei as 3 questões prontas, digamos que eu já tenha digitado as 3, né? Então, aí as 3 questões sobre o mesmo assunto, que no caso é colônias, né? Se eu quisesse acrescentar mais uma, era tranquilo, bastava clicar no mais. Então, tá aí meu questionário pronto. Imagem do questionário, nome, 3 questões de múltipla escolha. Ao término, tocar no botão Save e depois em Play para dar início ao questionário. Muito bem. A primeira opção é Assign Challenge ou Host Live. Vocês, por favor, escolham Assign Challenge, que significa atribuir desafio. O Kahoot vai, então, organizar e criar um número daquela sala para os alunos. Antes disso, você ainda tem que escolher, professor, se você quer um modelo clássico, onde cada aluno tem uma atividade, ou você quer que os alunos joguem em time, tá? Na grande maioria das vezes, a gente escolhe a opção de cada um ter o seu. Aí aparece o número da sala, o professor projeta essa tela, e aí no dispositivo do aluno abre um espaço no Kahoot para ele colocar esse PIN. Depois que o aluno insere o PIN, ele então está dentro da sala do professor e há a necessidade dele escolher um nickname, né? Um username, um apelido para entrar. E aí o professor pode combinar. Assim que o aluno coloca, olha lá, o aluno digitou Sol e aí já apareceu para o professor. E vão aparecer tantos quantos entrem. Aí o professor, então, quando estiverem todos lá, dá o Start e aí começa a avaliar as perguntas. A pergunta fica clara, aparece, isso aqui é a tela que o professor projeta e no dispositivo do aluno aparecem apenas, como vocês estão vendo aí do lado direito, as 4 cores. Terminado, o professor já vê quantos acertaram, quantos erraram, né? Isso aparece para os alunos também e o professor controla a entrada da próxima questão. As questões aparecem em tela cheia para o professor, então essa é a questão que os alunos visualizam a pergunta e as alternativas na tela do professor. Depois que eles respondem, o professor tem as informações de todos os alunos, inclusive o ranking ao término do questionário, de quem foi o vencedor, enfim. E para o aluno aparece o que ele errou e o que ele acertou, e para o professor, olha aqui, 100% das questões estão corretas, logo os alunos foram muito bem.